Olá, muito boa noite. Mais uma segunda-feira, mais um programa Agrodebate que começa para você aqui na tela do canal AgroPlus. Obrigado a você que já está conectado conosco a partir de agora. Uma hora de agrodebate, de debate sobre o agronegócio. Informações aí para quem está do lado de dentro, para quem está do lado de fora da porteira. Fique conosco, olha os destaques do programa de hoje. Colheita do milho, ela está se desenrolando e está em ritmo acelerado nos estados de Mato Grosso, Paraná. E aí esse momento de início da colheita, o produtor está com o milho ali prontinho para vender. Será que esse é o melhor momento para vender? Tem que esperar mais um pouco? Já tem especialistas falando que se esperar é um erro comum aí de produtores, se esperar mais um pouquinho. Vamos tentar entender o porquê que se esperar segurar esse milho, né? Pode ser uma má escolha ou será que é uma boa escolha? Qual que é a tua opinião de você que está nos assistindo? Você que é produtor, você tem uma opinião sobre isso? Você que está nos assistindo não tem opinião ou quer agregar um pouco mais no teu conhecimento? Espera daqui a pouquinho eu tenho a opinião dos nossos especialistas para a gente entender um pouco mais essa informação desse momento que tem muito a ver com oferta, demanda, né? Vamos falar sobre isso já já. A gente também fala hoje, meus amigos, sobre um anúncio da Conab, a Confederação Nacional, não é a Companhia Nacional do Abastecimento, que, como o nome já diz, né, tenta garantir o abastecimento do alimento dentro do Brasil. Bom, ela reajustou o valor do aluguel de armazéns para que amplie a estrutura dos armazéns no Brasil. Mas a gente está falando de armazenagem de grãos para alimentação pública, ou seja, a gente está falando de estoques públicos. Mas e aí, será que isso é bom para o produtor rural? Será que não? Quem é que faz esse estoque? Vamos tentar entender um pouco sobre isso também no programa de hoje. E olha só o que a gente debate: o preço do etanol por todo o Brasil. Porque nos últimos dias do mês de maio, segundo a ANP, o etanol ficou mais competitivo em relação à gasolina em 6 estados brasileiros. O que isso representa? É bom? É ruim? Para o etanol, que é um combustível, o bioetanol principalmente, que se trata de um combustível aí renovável, uma energia limpa, uma fonte de energia limpa, né, de combustível no caso, pode ser uma boa alternativa e, consequentemente, para produtores rurais. Vamos entender essas e outras informações no programa de hoje, que só está começando. Para participar, a nossa bancada Tríplice Digital. Chega aqui comigo o seu Bianco, que é especialista em negócios, e Daiane Kirnev, que é especialista em agronegócio. Meus amigos, boa segunda-feira para todos, obrigado pela companhia. Seu Bianco, vamos falar sobre vários assuntos hoje aqui, entre eles o preço do etanol. Boa notícia essa para 6 estados aí? Como que a gente encara essa notícia, na sua opinião? Boa noite, doutora Daiane, boa noite, Jossan, boa noite a todos que nos assistem. O Brasil está a cada vez mais a passos largos com o etanol, e isso criando mais vantagem para o consumidor. Então, essa relação de troca entre você abastecer no etanol ou você abastecer na gasolina, isso é importante que a gente se acostume e que tenha mais vantagem de se abastecer no etanol. Muito bem. Daiane Kirnev, especialista em agronegócio, desde o mês passado que nós não nos vimos. Perdoem minhas piadas aí de tio. Mas vamos lá, só para dar uma aliviada aí nesses climas. Mas eu queria falar contigo, Daiane, sobre a oferta do milho, né, nesse momento. Na sua opinião, segurar ou vender já? Seja bem-vinda. Boa noite, Jossan. Boa noite, Bianco. Boa noite, você, telespectador, que desde o mês passado não nos vê. Também vou dar uma de tiazona, né? Porque eu tenho sua idade. Jossan, eu acredito que vender. Muito bem. Então vamos debater sobre esses e outros assuntos. Que o programa de hoje seja de muito debate, de muitos comentários e muita informação boa por aqui. A gente só está começando. Vamos debater o agronegócio?
Meus amigos e amigas, no programa de hoje teve bastante, nos destaques de hoje teve bastante notícia legal, interessante, né? Mas agora a gente vai dar uma pincelada mais uma vez no assunto que nós conversamos por aqui na sexta-feira, que são os protestos, né, dos produtores rurais gaúchos, que desde a semana passada começaram a protestar por aí, por conta daquela promessa do governo em dar uma aliviada nas contas do produtor gaúcho. O produtor não gostou da medida que foi apresentada para ele. Já começaram protestos na semana passada, no final de semana teve protesto também, todos eles pacíficos, agricultores e caminhoneiros, né, nas estradas, parados por aí, não teve bloqueio total das rodovias, apenas manifestações às margens das rodovias. Havia promessa também para essa segunda-feira, mas até o início da tarde dessa segunda-feira, dia 2 de junho, nós não apuramos nenhuma informação de protesto na segunda-feira, então, portanto, os registros até o momento são de protestos no final de semana, né? No domingo teve, de fato, registro de protestos, mas, seu Bianco, eu vou aproveitar que o senhor está aqui comigo para a gente falar. São reivindicações válidas dos produtores rurais. Na semana passada o senhor deu uma opinião sobre os protestos, para a paralisação, mas isso é uma maneira deles chamarem a atenção, não levando foco para os protestos, e sim na reivindicação dos produtores rurais, que passaram por excesso de chuva, com enchente, passaram por excesso de seca, enfim, não está fácil a vida do produtor rural gaúcho. Não está fácil, José, e o governo ele não se apressa em resolver esse problema dos produtores rurais. O governo federal, ele prova que produtor rural não é prioridade para o governo dele. O governo federal não se interessa muito com quem produz. Então, isso deixa os produtores muito preocupados e com muitos prejuízos. Veja bem, o que é que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Os produtores, teoricamente, muitos deles, perderam 100% de tudo que tinham. Ou na enchente, ou na seca, ou com chuva demais. Então, teve gente que perdeu 100% de tudo. Como que ele vai pagar essas dívidas aí em 1 ou 2 anos? Não tem essa condição. Então, o que é que os produtores rurais querem? Uma securitização, um prolongamento dessas dívidas, que seja pago em 10, 15 anos, e se tenha uma lei que se forme uma maneira de que eles não possam pagar tudo, e eles não têm condição de pagar tudo. Nós sempre comentamos aqui que a viabilidade de qualquer negócio seria para você pagar uma indústria, alguma coisa, seria porque você pagasse em 10 anos. Você pega um financiamento, você monta uma indústria, monta um comércio, em 10 anos ele tem que se pagar o capital e o juro. Produtores rurais do Rio Grande do Sul perderam 100%. O que é que eles estão fazendo agora? Montando todo o seu processo 100%. Como eles, teoricamente, perderam tudo, teoricamente não, perdendo tudo, acho que se deveria dar muito mais do que 10 anos para eles pagar. E você veja como que no Brasil se fazem leis também simplesmente para beneficiar determinados setores. A doutora Daiane pode nos auxiliar muito bem. Uma recuperação judicial, uma RJ, hoje uma empresa mal intencionada entra com uma RJ, ela de repente ela tem até 30, 35 anos para pagar, com redução das dívidas de 80%, e uma RJ é o quê? É um problema administrativo de alguém. O problema que os produtores rurais do Rio Grande do Sul tiveram é um problema que não foi eles que criaram, não foi má gestão deles. Foi interpério do tempo. Então, o governo tem que pensar muito nesse lado, nesse setor. Quando você tem alguém prejudicado que não foi culpa dele, acho eu que o poder público tem que entrar e dar a chance de recuperação para que essa galinha de ovos de ouro volte a pôr os seus ovos. Porque do jeito que está, os produtores rurais do Rio Grande do Sul, não vamos ter mais produtores rurais ou a quantia será muito menor. Aí o que vai acontecer? Menos produção, menos produto, produto mais caro no supermercado.
Daiane, essa opinião do seu Bianco, ela fez me lembrar muito algo que a gente já falou muito por aqui, que é o fato do produtor ele tem na mão dele uma commodity, que é um produto que ele não precifica, ele depende do mercado, ele vende no melhor momento para ele, que muitas vezes, eu gosto de voltar isso aqui, porque às vezes um telespectador não acompanhou um debate que a gente falou sobre esse assunto, mas trazendo mais uma vez isso à tona, o preço da commodity, ele é um preço de mercado. E aí o nosso telespectador, talvez, ele entenda que, então ele que venda no melhor momento. Mas não é todo produtor também que pode se dar esse luxo de escolher o momento de vender. Ele tem as contas a serem pagas. Então, a gente está falando de venda de uma commodity que você não pode precificar. Você perdeu ela, ou seja, o produtor gaúcho perdeu toda a produção dele ou por excesso de chuva ou por excesso de seca. Ou seja, ele não tem muito para onde correr, se não for com a ajuda pública, né? Gilson, vocês falaram muito bem. A situação do agricultor do Rio Grande do Sul, ela é muito precária, né? Porque existem fenômenos climáticos que são alheios à vontade do agricultor, de qualquer especialista. O agricultor ele depende da sua colheita ali, da sua safra, e aquele é o sustento dele, o salário dele. Então, a partir do momento que ele não tem o seu salário, ele não tem como fazer negociação de dívida nenhuma. Imagine com prorrogações com 3 anos, é muito curto esse prazo, né? E ainda, além do prazo curto, o que a gente tem visto é que o valor que foi disponibilizado não comporta nem 10% do valor que eles precisam. Então, não vai nem cobrir o sol com uma peneira, como a gente já falou aqui. E pegando um gancho ali no que o Bianco falou, sobre a galinha dos ovos de ouro, sobre essa possibilidade de prorrogação de dívida, não seria nem uma questão que o governo vai ajudar, vai fazer alguma coisa. Ele vai conceder alguns empréstimos e depois esse produtor vai devolver para eles. E assim, a galinha dos ovos de ouro é a agricultura, né, que paga impostos, que mantém o PIB nacional brasileiro em alta. E se a gente não der comida para essa galinha, então ela vai morrer ou vai produzir bem menos, né? E o governo não está alimentando a sua própria criação de galinha, né? Que é quem está fornecendo os ovos de ouro. E além disso, está deixando passar fome. Ou seja, o governo só quer os ovos, mas não quer dar nenhum alimento para essa galinha, mesmo numa situação tão emergencial, que é um caso fortuito, uma força maior da natureza, né? Não estamos aqui falando de um fenômeno de má gestão ou qualquer outra situação, mas estamos falando aqui de um fenômeno da natureza, uma força maior, que a gente não tem controle sobre isso, né? Então, num momento como este, acredito que os produtores do Rio Grande do Sul vão continuar ainda com essa manifestação, e eu acredito que, se não tiver nenhum retorno governamental, eles até ampliem os fechamentos dos acessos, né, de rodovias. Muito bem, seu Bianco, a gente tem nas pedidas dos produtores, dos caminhoneiros que estão participando desses protestos, o prorrogamento dos prazos dessas dívidas e a criação de novas linhas de crédito para que os produtores possam seguir plantando, o que faz muito sentido. Eu queria perguntar para o senhor se o senhor tem uma sugestão de que tipo de linha de crédito e que seria algo específico para esses produtores afetados? José, nesse caso é um caso específico, porque eles foram afetados. Vamos um exemplo de qualquer um produtor. Ele perdeu a lavoura dele pela enchente, e ele não perdeu só a lavoura, ele perdeu a casa dele, ele perdeu a moradia, ele perdeu o curral, ele perdeu... Então, a volta para essa pessoa para produzir é muito mais demorada e muito mais de um valor muito maior.
Como que ele vai pagar todo o curral dele, a casa, todo o empreendimento dele e recuperar o plantio? Então tem que ser especificamente uma linha de crédito a juros subsidiados, juros, vamos dizer, muito baixos. Por quê? Porque é um fator climático, não é má gestão, como a doutora Daiane falou. O produtor lá ele quebrou porque ele não aplicou direito, porque ele não fez. Não, foi um problema climático. Então, isso tem que ser uma securitização específica para eles e muito detalhada. Por quê? Com valores que se possam alcançar justamente os valores que foram perdidos. Os valores que a doutora Daiane trouxe aí, isso é o quê? 10, 15% do valor necessário para ele. Então, nesse caso, tem que ser algo específico e com recursos abundantes. Muito bem, Daiane, para a gente se encaminhar para fechar esse assunto. Realmente, o que os produtores do Rio Grande do Sul esperam é que, que essa prorrogação ela seja aumentada em quantidade de anos, né, para que seja viável, e que existam novas linhas de crédito também, para que eles tenham essa possibilidade, né, de conseguir mais custeios e mais viabilidade, né, porque nem todas as linhas de crédito são acessíveis para quem ficou devendo. Muitas empresas e até lá tem muita cooperativa de crédito. Não fornece, sem uma entrada grande, um novo financiamento. Então, que tenham mais de uma linha, porque às vezes o produtor também não se enquadra, né, nos tipos de linha de crédito que são oferecidos só pelo Banco do Brasil, por exemplo. Então, vai pegar com a cooperativa muitas vezes eles pedem uma entrada significativa, então que tenham mais possibilidades, ou às vezes aquele produtor que não tem o seu imóvel regular e às vezes precisa de um outro tipo de linha de crédito também. Então a gente tem que pensar em todas as possibilidades, por isso que é necessário ampliar essa quantidade de linhas de crédito e também dar um subsídio com relação aos juros, para que não fique impagável o negócio deles, para que eles possam voltar a investir no campo e nas cidades. Seguimos acompanhando essas informações, portanto, novidades a respeito desses protestos e também da vida do produtor rural gaúcho. A gente volta a comentar por aqui com novos desfechos assim que eles acontecerem. Meus amigos, no nosso segundo assunto de hoje, a gente fala da colheita do milho, que está em andamento, principalmente na região centro-sul do Brasil, com destaque para os estados de Mato Grosso, Paraná. Até o dia 29 de maio, aproximadamente 1,3% da área cultivada tinha sido colhida, o que foi um avanço modesto em comparação com a semana anterior. Mas, enfim, a gente vê quem mora nessas regiões, anda pelas estradas e enxerga as colheitadeiras em pleno vapor, colhendo já essa safra do milho. Bom, e é isso que nos gera curiosidade. Com a safra do milho, já começam as especulações de valores. É melhor vender agora ou é melhor segurar? Qual é a vantagem? O que fazer? O que o produtor deve fazer nesse momento? Bom, no site AgroLink tem uma análise da TF Agroeconômica que diz que os preços do milho seguem em comportamento típico desse período do ano. E a principal recomendação continua sendo vender antes que as cotações caiam ainda mais. A consultoria reforça que quem seguiu a orientação dos últimos 50 dias já obteve ganhos de aproximadamente R$20 por saca. E a TF alerta ainda, Daiane, esperar até julho é um erro clássico, pois é o mês com maior oferta de produto no mercado. Realmente, a gente fala muito aqui no programa sobre oferta e demanda, né? Imagine só, julho, todo mundo já terminou de colher a sua safra de milho aqui no Mato Grosso e os estoques estão cheios. Muitas vezes até os armazéns não têm onde colocar e aquela produção fica a céu aberto. Ou seja, a necessidade de venda é muito grande. E além dos estoques estarem muito cheios, ainda existe a demanda de dinheiro, né?
produtor precisa pagar as suas contas, então ele precisa vender. Então, esperar até julho sempre é um mau negócio. O interessante é que aquele produtor que não faça sua venda antecipada, pelo menos consiga esperar até mais para o final do ano, né? Para que tenha um valor mais agregado nesse produto. Porque vender no período de safra e fim de safra é um péssimo negócio, com certeza, porque a demanda é muito alta, aqui no Brasil, principalmente. Muito bem. Seu Bianco, eu estou com uma curiosidade. Se com as usinas de etanol, como é que o mercado deve se portar agora com o aumento? Tá certo que a gente está vendo um aumento ainda assim. Não podemos falar de um boom, né, gigantesco de usinas. Não está coberto de usinas de etanol de milho. Mas o milho, a cada dia que passa, ele tem um valor maior dentro do mercado por conta de ser buscado, ele está sendo visto como ouro. Então, como que o mercado, na sua opinião, se comporta diante das usinas de milho de etanol de milho que tem aparecido por aí? Jossan, recapitulando um pouco, as usinas de álcool agora que estão aí, elas precisam do produto, principalmente agora, vamos dizer, elas estavam até 30 dias atrás moendo o milho do ano passado. Então, veja bem, existe uma necessidade. Eu vi no Mato Grosso, esse ano, coisa que eu há muito tempo não vi, ou não tinha visto ainda, produtores rurais dessecando milho. Para quê? Antecipando um pouco, seja uma semana aí, antecipar a colheita. Por quê? Porque tinha uma procura muito maior de milho. Hoje, então, já está tendo a colheita quase que normalizando, e as indústrias já estão com seu estoque com milho suficiente para ir moendo. Qual é o problema de hoje adiante, que entra bem na conversa da doutora Daiane? É o problema da estocagem. Então, hoje vai ter produção abundante, cada uma dessas usinas aí, elas fazem o cálculo dela de moagem durante o ano. Tem usinas aí que vão moer 100 mil sacas de milho, a usina de Sinop, em torno de 100 mil sacos de milho por ano, por dia. Então você imagina isso aí, joga aí 365 dias, você vê a imensidão de milho. E eles precisam, teoricamente, comprar, ou pelo menos ter a garantia de que não vai faltar milho para eles lá em março, abril, maio do ano que vem. Então eles vão no mercado, porém eles vão no mercado um pouquinho mais lento. Daí. Eles precisavam agora comprar rapidamente, porque a moagem do dia, porque senão a indústria parava por alguns dias. Agora, daqui para frente, eles vão comprar o suficiente lá para até o ano que vem. Cria-se até um problema, e eles precisam disso como? A estocagem disso também é cara, deve-se estocar isso, que também é caro. Muitos produtores, de repente, preferem eles estocar o produto, para quem tem silo e secadores, outros preferem nos silos bolsa, porém os silos bolsa não são muito aprovados em virtude de que se perde bastante nesses silos bolsa, mas a indústria em si, ela tenta, ou ela deve ter um planejamento de garantir matéria-prima para a sua produção o ano todo. Então, as indústrias elas vão para o mercado agora. Quem vendeu, vamos dizer, até essa semana aí, pegou um preço muito bom. Quem tinha travado, já só travado o preço, pega-se um travamento de preço também um pouco bom, dependendo da data de entrega, se pegava, mas semana a semana, esse preço de milho vai cair. Por quê? Porque as indústrias já não estão mais tão alvoroçadas com a busca desse produto. Daiane, eu não sei se você chegou a ouvir, mas o seu Bianco mencionou que foi, acho que a primeira vez que viu em Mato Grosso, né, o produtor rural mato-grossense dessecando o milho. Eu queria te perguntar, Daiane, se, na sua opinião, esse já é um respingo daquilo que a gente vem falando há muito tempo já, que falta armazenagem. Então, a gente tem visto aí o aumento da demanda por conta do milho, seja para alimentação, seja para produção de etanol. Agora ele tem uma outra serventia,
Ou seja, a gente está vendo cada vez mais a necessidade de armazéns para que seja mantido tudo aí, toda a vida do milho, né? Seja ele para alimentação ou para etanol? Já está muito bem lembrado. A questão de déficit de armazéns é um problema recorrente no nosso estado. O nosso estado é o estado que mais tem armazém, o estado de Mato Grosso. Porém, também é o que mais precisa. Ele precisa de quase 50% ainda da capacidade do que já tem a mais, né? Então, a gente vê que são números bem consideráveis. E isso leva a algumas atitudes, alguns produtores fazerem algumas atitudes drásticas, né, como dessecamento antecipado, para talvez vender de uma forma melhor, porque se você antecipa um pouco a sua safra, talvez você consiga preços ainda mais competitivos, consiga vender com valores melhores. E uma outra situação, se a gente não consegue armazenar, muitas vezes o preço do custo da armazenagem também fica mais caro, Jassan, porque também é uma questão de oferta e demanda. E isso foi muito bem trazido aqui por vocês. Se você tem poucos armazéns para fazer esse armazenamento, o custo para você manter esse produto lá acaba ficando mais caro também. O Bianco trouxe o exemplo do silo-bolsa, né? A gente chama silo-bolsa, silo-bag, que são aquelas bolsas de lona que também servem para armazenar o milho, que muitos produtores às vezes colocam lá nas suas propriedades. A gente vê às vezes na beira das rodovias, né, aquele monte de silo. Uma opção interessante também, mas eles também têm um risco, né? O silo-bolsa, ele é feito com um material que é uma espécie de lona. E muitos animais sentem o cheiro, né? E vêm e rasgam aqueles silos. E depois que está rasgado, já não serve mais para armazenamento. E a gente fala de vários animais. A gente tem problema com porcos selvagens, né? Porco do mato é um problema sério. Também passarinhos muitas vezes rasgam. Até cachorros e alguns outros animais também podem rasgar, porque, querendo ou não, o milho é um alimento, né? Um alimento de animais. Então, está muito propício a esse tipo de situação. Aí, depois que você investiu para uma suposta armazenagem, se não durar muito tempo, você vai ter que reinvestir, comprar outros silos, né? Então, isso pode custar bem caro. Então, tem essas situações, né? A situação de vulnerabilidade de quem guarda esses produtos dessa forma. Muitas vezes não fica até o próximo ano, né? E tem o custo de qualquer forma. Você vai ter o custo, vai despender o custo daquele silo-bolsa, tem que ter equipamento também, encilhadeira, depois para retirar de dentro desses silos também tem que ter um equipamento. Então, tem que fazer as contas e também verificar se tem local para armazenamento que não tem acesso desses animais, né? Eu até vi algumas situações de alguns proprietários que têm tipo uma cerca elétrica assim ao redor, uma espécie de uma cerquinha elétrica de choque, mas não impede os pássaros, por exemplo, né? Porque o que acontece, Jassan, se vem e fura aquele silo, ele vai estar exposto à chuva, exposto a intempéries, pode carunchar também muito mais fácil, né? E também perder peso, que também é um problema, né? Porque, afinal de contas, a gente vende por peso. A gente fala por saca, mas quando a gente vai vender é o peso que conta. Então, se perder peso, se perder qualidade também, é dinheiro que fica na mesa. Muito bem, ainda eu já ouvi até falas de que pode acontecer de um desses bichos, se em caso rasgar, começar a rasgar a bolsa inteira, o tecido ali inteiro, a lona inteira. Então, você pode ter o material todo esparramado bem ali no teu quintal, falando desse furo, né? Mas em relação aos preços que devem cair nos próximos dias, seu Bianco, essa baixa, segundo o site AgroLink, na opinião da TF Agroeconômica, é que os fatores de baixa começam a ganhar força e o principal deles é o avanço da colheita safrinha no Brasil, que promete injetar o grande volume de milho no mercado nas próximas semanas. Tem também o clima de incerteza em relações comerciais dos Estados Unidos, por conta das tarifas, né? Essa discussão com China, tem tarifa, não tem tarifa, e a possibilidade de novas isenções para refinarias dos Estados Unidos, que podem impactar a demanda
por milho para etanol. São fatores que, vamos dizer, hoje nós não temos a certeza, tá? Apenas então somente a gente vê que nós estamos tendo uma alta produção, muito milho no Brasil, principalmente dessa segunda safra, que no centro-oeste se chama segunda safra, para o sul se chama safrinha, mas existe uma produção muito boa, houve principalmente no centro-oeste um prolongamento das chuvas e isso vai dar uma produtividade aí de 10 a 20 sacas de soja de milho por hectare a mais, né? Tem essa produção a mais. Então, eu acredito eu que a tendência será uma tendência de baixa. Porém, às vezes, que nem você citou, às vezes os Estados Unidos, abre-se o mercado dos Estados Unidos, abre-se alguma exportação. Então, isso, de repente, pode ser que mude. As geadas, hoje deram geadas essa semana, deu alguma geada aí no Paraná. Porém, acho que alguns municípios, isso, no geral do preço, não vai impactar em nada. Então, provavelmente, em virtude dessa grande produção brasileira, os preços tendem a cair. Tanto é que no centro-oeste, mais na região que você citou, das empresas que necessitam do milho principalmente para o etanol, elas estavam travando preços no início, aí, há 90 dias atrás, estavam travando para milho entregue agora na safrinha a R$60. Hoje não travam nem a 50. Está vindo abaixo de 50, né? Ficou muito tempo aí a 52. Quem quisesse simplesmente travar, ter o compromisso de entrega de milho sem receber o recurso agora, mas simplesmente uma garantia de preço, tanto para ele como de preço, como para a indústria, a garantia de ter uma produção, eles poderiam ter travado até 52. Hoje, acredito que é menos de 48 para você poder travar uma saca de milho nessa região da 163, no centro-oeste de Mato Grosso. Muito bem. Daiane, mais alguma coisa para complementar esse assunto, para encerrar? Só falar que essa questão de precificação, a gente vê que aqui no nosso estado ainda o preço do milho é muito baixo, porque os preços do frete ainda são altos, né? Então, olha a importância da gente ter outros meios de escoamento dos grãos, né? Ferrovia, por exemplo, ficaria muito mais vantajoso essa questão de pagamento dessas commodities, principalmente para a gente, porque o preço do frete ele interfere diretamente nas precificações, ela é levada em conta, né? E o que a gente vê é que mercados como Santa Catarina, por exemplo, lá os valores chegam até R$80. Então, o produtor de lá consegue segurar um pouco, e lá as cooperativas também têm um preço muito mais atraentes, né, para esses produtores rurais. Então, já pensou, né, se o produtor mato-grossense tivesse a possibilidade de um frete mais barato para levar e vender nessas condições, garanto que ele teria uma rentabilidade adequada. Muito bem falado. O seu Bianco pediu a palavra, né, seu Bianco? Vamos lá. Voltando no assunto aí que a doutora Daiane falou, você de armazenagem, então veja como as estratégias do governo federal são falhas, porque se nós tivéssemos mais armazéns, nós teríamos a possibilidade de mais armazenagem a um menor custo, tanto da própria armazenagem como desperdícios. Então é importante que nós tenhamos muito mais armazenagem. Você mesmo citou, Jossan, já inúmeras vezes que a produção, principalmente do Brasil, cresce 10% e a armazenagem a gente só consegue crescer 5% ao ano. Então, isso teria que ser o inverso. Isso aqui nós temos que ter capacidade de armazenagem para todos esses produtos com muita tranquilidade. E lembrando que essa pedida aí que o seu Bianco está falando não é para ganhar armazém não, né? É como a Daiane também sempre menciona por aqui. O produtor vai lá, compra, paga, faz o financiamento e paga com juro ainda. Então não está pedindo esmola, está pedindo linhas de financiamento
para que possa ter mais rentabilidade, para que possa garantir o que a gente sempre fala por aqui de segurança alimentar. Meus amigos, vamos fazer a nossa primeira pausa de hoje. No próximo bloco a gente vai falar sobre um alerta que a ProSoja Mato Grosso tem feito a produtores, uma denúncia aí que, segundo o presidente, né, advogados têm divulgado dados inverídicas sobre o prazo daquela ação da ProSoja contra a Bayer, por conta das patentes, né, da semente. Então, parece que tem prazos errados aí. O Lucas Beber, vai trazer uma explicação sobre esse assunto, então é bom ficar alerta. A gente também vai falar do reajuste do valor do aluguel de armazém para ampliar a estrutura por parte da Conab, né, que reajustou esses valores. Isso é bom ou não é para o Brasil? Eu conversei nos bastidores com o seu Bianco, ele já me deu a opinião dele, vamos ouvir o que ele tem a falar no próximo bloco. A gente volta já. O Agrodebate desta segunda-feira está de volta, começo de semana e começo de mês, dia 2 de junho. Que junho venha com muita festa junina, com muito milho, muita pipoca, muito o que mais? Que tem amendoim, muita festa. Você de casa vai festar aí? Eu ainda não fui chamado para nenhuma festa junina não, hein? Tô na esperança. Será que eu que vou ter que organizar uma para eu poder pular quadrilha esse ano? Vamos lá, quem tiver festa pode me chamar, viu? Vamos lá, seguindo o programa por aqui, minha gente, a gente fala agora sobre um alerta que a ProSoja Mato Grosso traz aos produtores rurais. A gente já comentou por aqui sobre um processo de patente de uma semente da Bayer que continua cobrando os royalties por conta dessa patente, porém a ProSoja já conseguiu até em primeira instância, num processo, numa ação contra a Bayer, ganhar, porém falta ainda a conclusão, né, disso tudo, e parece que tem advogado por aí falando que esse prazo ia até na semana passada, agora na sexta, no sábado, e por isso a ProSoja Mato Grosso fez um vídeo, daqui a pouco a gente vai ouvir eles, mas eu vou trazer já o seu Bianco e a Daiane Kirnev por aqui, para que eles possam acompanhar também o que disse o presidente da ProSoja Mato Grosso, Lucas Luiz Costa Beber, que fez um pronunciamento aí. Vamos ouvir, é bem rapidinho, vamos ver o que ele falou. Atenção, produtores do estado do Mato Grosso. Advogados, de forma intencional, têm comunicado nossos associados que hoje era o último dia do prazo para suspender a prescrição dos créditos que ele tem de direito, caso nós tenhamos êxito em todas as instâncias na ação contra a Bayer. Lembrando vocês que nós já vencemos em primeira instância, também há um reconhecimento do STF que essas duas patentes que estão sendo questionadas na justiça, não cabe a elas o direito de extensão de patente dessas duas patentes aí, ou seja, o prazo patentário dela já expirou, então o produtor tem esse direito e é verídica essa afirmação que o prazo máximo para suspender a prescrição é hoje. O produtor pode estar entrando em contato com o canal do produtor para ter a informação para suspender, para que esse prazo, né, de reaver esses direitos aí não se expirem e mesmo vencendo a ação ele não consiga reaver o que tem de direito. Então confie na ProSoja, né, e qualquer dúvida sempre procure a ProSoja para que não seja ludibriado ou enganado tendo prejuízos. A ProSoja tem se mostrado, meus amigos, cada vez mais uma aliada poderosíssima do produtor rural, né? Com buscas de soluções para o produtor e etc. Mas só para deixar claro o número aí, a maioria dos produtores e associados já tem, mas o número do canal do produtor é o 65 3027 8100. 65 3027 8100. Entre no site da ProSoja, converse com o delegado aí da tua região, para ter certeza sobre esses prazos aí, que parece que tem gente mal intencionada. Tem que tomar cuidado com os golpes também, né, Daiane?
Exatamente, Jassan. E aconteceu algumas outras situações de advogados ou que se passaram por advogados entrando em contato com os produtores, cobrando valores de entrada, garantindo êxito, então dando até prazo para conseguir. Então, assim, a gente vê que tem muita gente mal intencionada que fica sabendo, às vezes, dessa situação, dessa possibilidade. A gente não sabe se são profissionais ou não, mas em tese, quando a gente dá uma promessa que não existe, eles estão mal intencionados. E inventar também dados de prazo prescricional, como a data de hoje, que não é verdade, né? Então, em caso de dúvida, sempre contate o canal do produtor rural, tem esse telefone, lá eles vão informar de forma correta, né? Se há prazo ou não, qual que é o prazo, qual que é os passos a serem seguidos para não perder, né, o direito a esses valores de crédito. Então, eu sempre falo que, na dúvida, entre em contato com o canal do produtor. Isso é muito bom. Hoje em dia, a aplicação de golpes aí, pelo menos na nossa família, né, seu Bianco? O tanto de tentativa de golpe, teve gente que conseguiu, inclusive. E o Paulo está aqui também, esses dias teve telefone clonado. Então, assim, é muito mais fácil você aplicar um golpe e ganhar o dinheiro sentado em casa e sem ter que trabalhar de verdade só aplicando o golpe do que... E às vezes é isso que está acontecendo. Seu Bianco, bem rapidinho, só para a gente fechar esse assunto. Quando o milagre é muito grande, você tem que desconfiar do santo, né? E outra coisa, você pode... Quem entrou com essa ação? A ProSoja. Quem está defendendo? A ProSoja. Então, nada mais justo de você comunicar com a própria ProSoja para ver aonde é que estamos. E largar na mão, principalmente da própria a ProSoja. Por quê? Porque ela é que está defendendo o produtor brasileiro. Muito bem falado, obrigado pelas palavras de vocês. Só uma pincelada nesse assunto, produtor rural, fique atento. Vamos para o nosso próximo assunto de hoje. A Conab reajustou o valor de aluguel de armazém para que amplie a estrutura de maneira quantitativa e qualitativa. Bom, a notícia está no site Globo Rural e a Companhia Nacional do Abastecimento, segundo o site, reajustou em 6,88% em média as tarifas pagas a empresas privadas que concedem suas estruturas para armazenar produtos como arroz, café, milho, feijão, soja e trigo. O reajuste, segundo as informações, faz parte da estratégia da empresa para tentar ampliar a capacidade e qualidade das unidades que utiliza para fazer os estoques públicos de alimentos no país. Seu Bianco, vamos trazer o seu ponto de vista sobre isso, que é muito importante a gente entender todo esse processo para que essa notícia fique muito clara também, porque às vezes pode parecer um tiro no pé, mas pelo que o senhor me falou já nos bastidores antes do problema começar, é algo bom, né? Jassan, acho é bom a gente relembrar, um reajuste no aluguel que a Conab, que é uma empresa governamental, vai pagar para uma empresa privada, isso é bom para o país. Por que é bom para o país? Agora você tem que ver todo o processo. Então vamos relembrar. Nós mesmos questionamos que o governo é a parte principal no estoque regulador de um produto. Vamos, o exemplo de um arroz. Quando você tem uma colheita de arroz, existe uma oferta muito grande e aí o preço vai lá embaixo. O governo deve entrar nesse mercado e dizer, vou pagar um determinado preço de arroz, ele precisa ter o capital e paga o arroz a um preço justo e vende quando? Quando lá na frente, 6 meses depois, ou na safra, esse preço desse produto começar a subir muito, e ele entra no mercado e repõe esse arroz para que o preço não extrapole muito o preço e não suba demais e não crie inflação. Aí o que é que vem nos aluguéis? O governo, ele compra o arroz, porém ele não tem o lugar para estocar. Quem é que estoca isso? Empresas privadas, qualquer pessoa que tenha um armazém desses silos, ele pode estocar esse produto. Estocando esse produto, ele recebe o quê? Ele recebe aluguéis todo mês, um determinado valor para um aluguel. Porém, existem muitas alternativas que o produtor rural não gosta de armazenar produtos para o governo. Por quê?
Porque o governo colocou seu produto lá, o arroz, e ele não tem uma data definida de quanto que ele vai tirar. Então você imagina qualquer produtor, ele produz, principalmente no Centro-Oeste, ele produz soja e milho. Ele precisa do armazém dele para soja e para o milho. Então ele prefere alugar o seu armazém para um produtor vizinho, para um amigo. Por quê? Porque ele estocou esse produto lá em dezembro, vamos dizer, e daí ele fala, olha, em junho eu vou produzir meu milho, então eu preciso que você tire seu produto do meu armazém. E o produtor, como ele sabe que isso é uma verdade, então ele lá por abril, maio, ele já vende o produto dele e retira. Por quê? Porque nesse mesmo local do milho vai ter, do soja, vai ter que ser colocado milho. Como o governo não tem esse compromisso de retirada em determinado tempo, porque o governo ele trabalha o arroz ou produtos básicos conforme o mercado necessita, então o produtor não gosta muito. Então é justo que o governo pague um aluguel um pouco mais elevado para que essas pessoas, para que esses produtores rurais que têm a condição de armazenar, sejam automaticamente remunerados. E aí vem aquilo que nós falamos na oferta também há pouco. Nós falamos na oferta de armazém. Se o governo também colocasse mais recursos para que o produtor brasileiro pudesse financiar, se os juros não fossem tão altos, que ele financiasse o armazém, e aí ele teria mais capacidade de estocar, principalmente e beneficiando para esse estoque regulador, que é o que mais beneficia a pessoa que está lá na outra ponta, que é o consumidor final, que o preço desse arroz, feijão ou produtos básicos alimentares não vão subir muito o preço. Daiane, o Conselho da Conab ele aprovou esse reajuste em abril. A mudança passou a vigorar em maio e o aumento mais recente tinha sido em 2023, quando a correção média foi de 34%. Jossan, eu vejo que assim, é necessário haver esse reajuste quase que anualmente, até para a gente conseguir corrigir o fator de preço. E hoje, se a gente for ver o fator inflacionário, por exemplo, que é muito alto, então tudo subiu muito, né? E para que a Conab consiga ter valores mais atrativos para conseguir esses aluguéis, eles precisam reajustar. Haja vista o mercado, ele só vai entregar para aquele que paga melhor, né? E se a gente continua com preços de 2023 com uma inflação no nível que estamos, ele não vai conseguir, né? Nenhum mercado, não vai conseguir nenhum armazém. Pode demandar o quanto for, que não vai conseguir. Então, trazer novos valores já atualizados também trazem um maior interesse, né? Nesses aluguéis e nessas disponibilidades. Porque a gente vê que é uma necessidade muito maior do que as já existente, que a Conab faça essas compras e aquisições desses armazéns, inclusive para que garanta, né, aos produtores rurais um preço mínimo, que é algo que incentivaria esses produtores rurais a estar no negócio. A gente vê uma demanda decrescente com relação à produtividade de arroz, por exemplo, que foi algo que vocês mencionaram aqui, porque os preços nunca são garantidos. E muitas vezes, para você produzir lá uma quantidade de hectares, né, a produtividade e o custo não compensam tanto quanto outros produtos. Porém, qual que é o maior interesse? O arroz é um produto basilar da alimentação do brasileiro. Então, eu acredito que o governo tem que garantir esses preços para que mais produtores também se interessem em plantar. E assim, não vai mais precisar ficar subsidiando as coisas, porque a partir do momento que tem um preço ajustado, mais produtores vão querer plantar, não vai mais precisar fazer essas compras e garantir o preço mínimo, porque quando a gente tem mais demandas, a gente não precisa ficar garantindo. Mas hoje em dia, o que a gente vê são os preços caindo e menos produtor querendo entrar nesse negócio. Muito bem, o debate está bom, a gente continua ele. Eu só vou fazer uma última pausa de hoje para esse intervalo comercial, que é o nosso último. A gente continua debatendo sobre este assunto depois da volta do nosso intervalo. Pode ser? É bem rápido, voltamos já.
Agrodebate de volta, segunda-feira, 2 de junho de 2025. Vamos lá, todos aqui na tela para a gente voltar a conversar sobre o reajuste, né, do valor do aluguel de armazéns aí por parte da Conab, que tem aí uma parcela, né, de armazéns credenciados, por mais que ela tenha uma quantidade de armazéns para manter o estoque público de alimentos, ela ainda precisa de armazéns terceirizados, credenciados, para se preparar, inclusive, segundo as informações do presidente da Conab, o Edgar Preto, para se preparar para essa safra de grãos. Então a gente está vendo aquilo que a gente fala todos os dias aqui, né, seu Bianco? Aumenta a produção, até a Conab está vendo isso. Enfim, não vou continuar com as críticas, não. Vou dar espaço para a tua fala aí, seu Bianco. O governo federal ele age muito em virtude de querer uma aprovação do seu presidente, ele age querendo dar muitas coisas de graça e não coloca os valores no setor produtivo. Quantas vezes nós já falamos que se baixasse taxa Selic, se baixasse um pouquinho de juro, dá viabilidade de você fazer um armazém, dá viabilidade de você produzir, dá viabilidade de você ir para a indústria. Agora o governo faz as coisas erradas, ele doa de graça muitas bolsas e muitas para querer ser um governo mais benéfico com a classe mais baixa, e isso dá prejuízo para a própria população brasileira, porque se ele colocar dinheiro na produção, o produto chegaria mais barato para a classe baixa também. Então, tanto a produção quanto que nós perdemos por falta de recursos em armazenagem, que a gente já veio, o custo Brasil que a gente fala. No Brasil tem muito custo em virtude de que se perde muito produtos. A doutora Daiane falou aí nos estilos bolsas que a gente perde muito, né? Então, o que é que o governo tem que fazer? Simplesmente o dever de casa e dar recursos para que a produção, os produtores façam a sua parte. Muito bem falado, e só trazendo alguns números, a companhia ela tem uma capacidade estática de 1,6 milhões de toneladas. Isso é 1% da capacidade de armazenagem do país e compõe a rede 64 unidades armazenadoras com 126 armazéns, né? E isso tudo é muito bom para o produtor, né? Um dos fatores que aumenta o interesse desses agentes armazenadores, segundo Edgar Preto, que é o presidente da Conab, é a remuneração pelos serviços para uma boa guarda e a conservação desses estoques. E o cálculo desse reajuste levou em consideração pesquisas de mercado e os principais índices inflacionários. Daiane, para finalizar. Jossam, para finalizar, essa conta de 1% aí que eles passaram, eu não concordo com ela, porque nós temos 210 milhões, né, de toneladas em capacidade de armazenamento, e a Conab deve chegar a 0,8%, mais ou menos, em capacidade de armazenamento. Eles poderiam melhorar muito, inclusive a capacidade própria, né, com armazéns próprios, com própria linha de investimento, né, até porque isso traz muitos retornos, né? Igual o Bianco falou, investir nas coisas que dão rentabilidade para o nosso governo. Nosso governo, ele é um governo que é assistencialista, mas para isso o dinheiro tem que sair de algum lugar. Alguém tem que pagar essa conta, né? Então eles estão investindo só em algo que não está dando retorno. Então, trazer essas linhas de crédito não é uma questão de doar nada para ninguém, são empréstimos, né? E, inclusive, Jossam e telespectador, esses empréstimos que são concedidos nos planos safras nem vêm do próprio governo brasileiro. Esses valores, eles são de mercados estrangeiros e o governo ainda ganha em cima disso, mesmo dando subsídio. Então, não achem que é uma benesse, não. Ele ainda ganha com relação aos planos que são executados. E a gente ainda vê que ficam impondo dificuldades. Então, realmente travando o setor e o desenvolvimento. Seu Bianco, só para finalizar mesmo, pouquíssimos segundos para o senhor, hein?
Valeu, Jossam, muito obrigado pela companhia, doutor Daiane, obrigado, e a todos que nos assistiram, uma boa noite e até amanhã. Achei que ia dar opinião ainda, mas tá bom, já finalizou, tá bom. Melhor ainda. Não, mas enfim, hoje a gente ficou devendo, que eu dei como destaque para o nosso telespectador, que o etanol mais competitivo em relação à gasolina em 6 estados. Vamos jogar esse assunto para amanhã. Acre, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e São Paulo com preços mais competitivos. Eu estou me roendo as unhas mais ainda para ouvir a opinião de vocês sobre este assunto. Ficaremos para amanhã então com ele. Daiane, obrigado mais uma vez. Obrigada, Jossam. Obrigada, Bianca. Obrigada você, telespectador, que nos ouviu. Tchau para a Lavínia. Tchau para o Pietro. Um beijo a todos. Valeu. Ainda bem que tem 2 mãos, né? Manda beijo para todo mundo. Valeu, meus amigos. Tchau. Boa noite para vocês. Ao nosso telespectador, muito obrigado pela companhia também. Amanhã tem mais 1 hora de debate agro por aqui. Tchau. Boa noite.